Oi pessoal, eu sou o professor Rafael e na aula de hoje nós vamos falar a respeito do quinhentismo, que é considerado como a primeira manifestação literária brasileira. Tudo bem? Bom, antes de adentrarmos no quinhentismo, é importante nós entendermos que ele será dividido, ele terá, na verdade, duas modalidades distintas, ou dois tipos de produções diferentes. São elas a literatura de informação e a literatura jesuítica. Tudo bem? Nesse primeiro momento, nós vamos estudar a literatura de informação. Em seguida, a literatura jesuítica. Beleza? Então, vamos lá. Bom, para nós entendermos a respeito dessa literatura de informação, ou literatura informativa, ou também chamada de literatura de expansão, nós precisamos compreender o contexto histórico, tá? E ele contempla o período da expansão marítima. Então, por conta dela, há uma necessidade de registrar, catalogar e propagar todas as novidades encontradas pelos navegadores europeus. A partir disso, surge uma literatura cujo principal objetivo seria descrever e informar aspectos desses territórios, principalmente de sua fauna, da sua flora e dos seus habitantes. É a partir dessa ideia que nasce a literatura de informação. Tudo bem? Bem, os textos em si eles são escritos pelos próprios exploradores e eles funcionavam como uma espécie de documento histórico. Com isso, gente, é importante a gente considerar que, embora atualmente nós reconhecemos, né, que haja esse reconhecimento de certo mérito literário em alguns desses textos, o objetivo deles, né, desses textos informativos, era mais documental do que artístico. Com essa questão, com esse levantamento, com essa afirmação, a gente entra numa problemática que não é muito discutida na escola. Ela é mais discutida entre os pesquisadores da área de literatura, né? E é uma discussão que eu acho muito importante de ser feita, né? Acima de tudo, nós temos que pensar e entender o que é literatura, né? Ou melhor, o que é literatura brasileira. Né? A questão de literatura ela vai ser muito bem desenvolvida, por exemplo, no texto do livro, né, do Antônio Cândido, Formação da Literatura Brasileira. Contudo, eu acredito que essa discussão, principalmente a discussão de literatura versus manifestação literária, ela deve ser mais interessante para a discussão, por exemplo, quando entrarmos no arcadismo, tá? Ou melhor, no barroco. Nós já vamos discutir isso de maneira mais forte, problematizando, tá, o texto do Cândido. No momento, eu acho mais importante nós tentarmos abrir uma reflexão aqui sobre o que seria a literatura brasileira. Né? A gente percebe que esses textos produzidos no período do quinhentismo, principalmente no período da literatura de informação, é impossível negar que são textos de cunho muito mais de construção de importância muito mais histórica do que em si artístico, digamos assim. Mas a gente também tem que pensar que, independentemente disso, há uma questão maior a ser levantada, que seria justamente pensar o que é a literatura brasileira, o que torna algo, né, o que torna um objeto como de literatura brasileira, né? Então, no momento em que a gente cria esse questionamento, é importante nós levantarmos certos apontamentos, né? Se a gente parar para pensar, a literatura quinhentista ela é extremamente problemática, porque veja, quem serão os autores que estarão aqui, por exemplo, no Brasil? Serão os portugueses, que trazem consigo uma construção cultural e artística europeia. Né? Então, a produção, digamos que o artista não é brasileiro. A obra
não é brasileira. Digamos, a forma como a obra é composta não é brasileira. O público, né, em si também não vai ser brasileiro, até porque a ideia era informar a corte, por exemplo, tá? Num primeiro momento, é claro. Mas a gente precisa entender que, por exemplo, se a gente pensar no esquema do Cândido, que a gente vai explorar um pouquinho mais no Barroco, né, que é aquela ideia de que para ser literatura a gente tem que ter obra, autor e público, a gente tem que pensar que muitas das vezes o que a gente vai entender nesse primeiro momento como literatura brasileira talvez seja mais voltada para a ideia de uma literatura feita em solo brasileiro. Tudo bem? Alguns pesquisadores consideram essa ideia em questão para justificar o motivo do quinhentismo ser considerado sim como uma manifestação literária brasileira, porque ela ocorre no Brasil. Ela ocorre também a partir daquilo que está sendo contemplado no Brasil. Tudo bem? Eu acho que essa seria até uma boa justificativa, tá? É importante sempre a gente pensar a respeito desses quesitos, tá? Desses apontamentos em si, tá? Ou melhor, esses questionamentos. O que torna a literatura ou algo, uma manifestação, como manifestação brasileira? No caso do quinhentismo, por exemplo, eu acho que a melhor resposta se encaixaria nessa ideia de ser uma manifestação que ocorreu em solo brasileiro. Tudo bem? Então, vamos lá, seguindo. Bom, a obra que vai introduzir o quinhentismo no Brasil será chamada de A Carta, tá? Do Pero Vaz de Caminha. Alguns chamam de A Carta, outros de A Carta de Descobrimento, ou até mesmo como A Carta do Descobrimento ao rei Dom Manuel, tá? Essa carta, que foi escrita pelo Pero Vaz de Caminha em 1500, ela vai ser o relato do primeiro contato dos portugueses com os índios ao chegarem ao Brasil. Beleza? A gente precisa entender também, né, quando a gente falou sobre a questão da arquitetação da literatura, lembra que nós falamos de obra, autor e público? Eu quero também chamar a atenção em relação ao autor, tá? O perfil dos autores dos textos informativos, ele era diverso. Então nós tínhamos navegadores, nós tínhamos religiosos, nós tínhamos escrivães, historiadores e até mesmo aventureiros. Tudo bem? Vamos lá. Seguindo. Independentemente disso, essa diversidade, né, a gente tem que entender que essa diversidade ela vai tornar difícil encontrar neles uma uniformidade. Entretanto, quanto ao conteúdo, é possível verificar uma preferência em relação à descrição da exuberância das terras recém-chegadas e também sobre os indígenas, principalmente por serem, em relação ao aspecto físico e aos hábitos, tão diferentes dos europeus. Outra curiosidade é que nós pesquisadores, né, na escola a gente também não discute muito isso, mas a gente levanta uma problemática que eu acho muito interessante, que é a gente entender quando a gente fala de literatura, naquele aspecto mais artístico, né? Se o quinhentismo, né, a literatura de informação, ela é composta por textos que vão relatar o que está ocorrendo, né, ali no Brasil, né, e ele tem um valor muito mais histórico, por que nós podemos ainda dizer que ali existe um conteúdo artístico? Né? Esse conteúdo artístico, né, principalmente quando a gente pensa naquela ideia de ficcionalidade, né, ela vai ser encontrada justamente nas obras dos aventureiros. Tá? O que vai equivaler aos cronicões da Idade Média, enfim, são aquelas narrativas de aventura, em que esses aventureiros vêm ao Brasil e fazem um relato a respeito de todas as suas aventuras dentro do nosso território, né, dentro do território brasileiro. É ali que normalmente nós vamos encontrar esse fator de ficcionalização, tá bom? Tudo bem? Então, vamos lá. Bom, para falar um pouquinho mais dessa literatura de informação, eu trouxe alguns fragmentos da carta do Pero Vaz de Caminha, para a gente comentar aqui
e nós levantarmos alguns fatores que são curiosos, tá? Eu não trouxe a carta inteira, eu trouxe apenas alguns fragmentos, beleza? Bom, eu trouxe em primeiro momento o início mesmo da carta, tá? Para nós discutirmos aqui. E a carta começa da seguinte maneira: Senhor, posto que o capitão mor desta vossa frota, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento desta vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou, não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Tome vossa alteza, porém, minha ignorância por boa vontade, e creia bem, por certo que, para aformosear nem afear, não porei aqui mais do que aquilo que vi e me pareceu. Eu paro aqui para fazer uma breve análise, né? A gente está tendo aqui uma introdução de que em que encontraram uma nova terra, tá? E que uma coisa que eu acho curiosa é que deixa-se claro que a proposta dessa carta não é nem dizer algo a mais e nem a menos, apenas aquilo que está vendo. A proposta aqui, eu acho acima de tudo, é levantar que tudo que está sendo aqui é fidedigno a o que foi visto, né? Ou seja, numa proposta ali de nem embelezar o que foi visto e nem enfeiar, né, o que foi visto ali, e sim simplesmente relatando de maneira mais real, digamos assim, possível. Tudo bem? Então, continuando. Neste dia, a horas de véspera, houvemos vista de terra, primeiramente de um grande monte, muito alto e redondo, e doutras serras mais baixas ao sul dele, e de terra chã com grandes arvoredos. Ao monte alto o capitão pôs nome, o Monte Pascoal, e a terra da Vera Cruz. Dali avistamos homens que andavam pela praia, obra de 7 ou 8, segundo disseram os navios pequenos, por chegarem primeiro. Então lançamos fora os batéis e esquifes, e vieram logo todos os capitães das naus a esta nau do capitão Mor, onde falaram entre si. E o capitão Mor mandou em terra no batel a Nicolau Coelho para ver aquele rio. E tanto que ele começou de ir para lá. Acudiram pela praia homens, quando os dois, quando aos três, de maneira que, ao chegarem o batel à boca do rio, já ali havia 18 ou 20 homens. Então a gente está caminhando agora para a descrição muito curiosa e muito, muito interessante dos índios, tá? Ou seja, dos habitantes daquela terra, beleza? Então aqui, vamos lá. Primeiro momento, a primeira descrição que vai ser feita vai ser de maneira bem rápida. E em seguida, uma descrição um pouco mais detalhada. Eram pardos, todos nus, sem coisa alguma que lhes cobrisse suas vergonhas. Nas mãos traziam arcos com suas setas. Um pouco mais à frente, nós temos, né, como eu havia dito, uma descrição um pouco mais, mais detalhada a respeito desses habitantes, né? E daqui para frente, a gente vai discutir, né, esse fragmento que é um pouquinho maior, a gente vai discutir uma questão que é ainda mais interessante, além da descrição que eles têm dos índios, tá? Mas é justamente dessa visão que eles têm dos índios. Vamos lá. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus, sem nenhuma coberta, nem estimam de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência
como em mostrar o rosto. Ambos traziam os beiços de baixo furados e metidos neles seus ossos brancos e verdadeiros, de comprimento de uma mão travessa, da grossura de um fuso de algodão, agudos na ponta como um furador. Metem-nos pela parte de dentro do beiço, e a parte que lhes fica entre o beiço e os dentes é feita como hóquei de xadrez, ali encaixado de tal sorte que não os molesta, nem os estorva no falar, comer ou no beber. Os cabelos seus são corredios, e andavam tosquiados, de tosquia alta, mas que de sobrepente, de boa grandura, e rapados até por cima das orelhas. E um deles trazia por debaixo da solapa, de fonte a fonte para detrás, uma espécie de cabeleira de penas de ave amarelas, que seria do comprimento de um coto, muito basta e muito cerrada, que lhe cobria o toutiço e as orelhas. E andava pegado aos cabelos, pena e pena, com uma confeição branda como cera, mas não o era, de maneira que a cabeleira ficava muito redonda e muito basta e muito igual, e não fazia míngua mais lavagem para a levantar. E aqui eu sigo. Entraram, mas não fizeram sinal de cortesia, nem de falar ao capitão, nem a ninguém. Porém, um deles pôs o olho no colar do capitão e começou de acenar com a mão para a terra e depois para o colar, como que nos dizendo que ali havia ouro. Também olhou para um castiçal de prata e assim mesmo acenava para a terra e novamente para o castiçal, como se lá também houvesse prata. Mostraram-lhes um papagaio pardo que o capitão traz consigo. Tomaram-no logo na mão e acenaram para a terra, como quem diz que os havia lá. Mostraram-lhes um carneiro. Não fizeram caso. Mostraram-lhes uma galinha. Quase tiveram medo dela. Não lhe queriam pôr a mão. E depois a tomaram como que espantos. Tá? Um pouco depois, temos o seguinte fragmento. Viu um deles umas contas de rosário, brancas, acenou que lhas dessem. Folgou muito com elas e lançou-as ao pescoço. Depois tirou-as e enrolou-as no braço e acenava para a terra e de novo para as contas e para o colar do capitão, como dizendo que dariam ouro por aquilo. Isto tomávamos nós assim, por assim o desejarmos. Mas se ele queria dizer que levaria as contas e mais o colar, isto não o queríamos nós entender, porque não lhe havíamos de dar, e depois tornou as contas a quem lhe as dera. É muito curioso essa última parte, né, esse último fragmento, porque fica claro algo que eu quero muito discutir no desfecho desse estudo da literatura de informação, em que há uma visão, curiosamente, unilateral, em que o português ele interpreta isso não porque é isso, mas porque ele queria que fosse isso. E com essa linha de pensamento, eu fecho da seguinte maneira, né, que é importante a gente ressaltar que, embora a literatura informativa ajude a recompor dados referentes ao período colonial brasileiro, ela o faz com base em apenas uma perspectiva, a dos colonizadores. E para isso, né, é interessante remeter ao texto do filósofo
Todorov, que é um filósofo búlgaro. Inclusive, uma curiosidade, ele é considerado como o pai da literatura fantástica, né? Enfim, isso me lembrou, né, isso remete, é até curioso porque isso não é muito discutido e não é muito levantado, né, a respeito do Todorov e essa obra, né, principalmente na escola, a gente nem fala sobre ele, mas isso remete à obra A Conquista da América, tá? Em que vai fazer uma consideração interessante em relação ao primeiro contato entre europeus e indígenas. Pois, para o Todorov, né, para ele, a percepção que o colonizador tem desses povos está apoiada em duas possibilidades. A primeira, né, que ou o europeu parte do pressuposto de que os indígenas são seres completamente humanos, com os mesmos direitos que ele, o que provoca a projeção neles de seus valores, ou a segunda opção, em que os considera diferentes, em uma posição inferior na escala de evolução, e que, por isso, devem ser retirados desse estado de imperfeição e conduzidos ao progresso, que finalmente os igualaria a ele. Tá? Independentemente dessas possibilidades, né, em ambas as possibilidades, conforme dizia Todorov, o que prevalece é o eurocentrismo e a convicção de que o mundo é um. Bom, gente, aqui fecho a nossa literatura de informação. Na próxima aula, vamos falar a respeito, vamos dar continuidade aos estudos do quinhentismo com a literatura jesuítica. Tudo bem? Bom, qualquer dúvida, contem comigo, basta me chamar. Tudo bem? Mandem suas dúvidas, caso exista. Nos vemos então na próxima aula. Bons estudos e, acima de tudo, fiquem bem.